Olá, cotistas do FHI, mercado em geral e curiosos. Aqui é Rafael Jareta da F Invest Real Estate. Estamos no dia 30 de maio para mostrar para vocês um resumo dos relatórios de março e abril. Tem muita novidade legal e vamos lá conferir. Bom, pessoal, como falamos no vídeo anterior, a gente vai começar, né, já começou a fazer um vídeo dos últimos dois relatórios. A cada dois relatórios a gente vai fazer um vídeo novo, né? Não vai ser todo mês, porque tem que ter um pouco mais vamos dizer assim, de conteúdo, de assuntos para falarmos. Então ainda vamos seguir a cada 2 meses falando desses relatórios. Aqui vamos para o relatório de março, tá? De 2025. Esse slide a gente sempre vai deixar no relatório, até porque tem pessoas que não conhecem ainda a gestora, o FHI, então para eles, né, já terem uma geral aqui de como funciona, né, a nossa gestão. Não tem taxa de performance, é 1%, liquidez diária. A gente está aqui inserido na Araújo Fontes, que tem 35 anos de história. As últimas 5 ofertas foi custo zero para o cotista, né? A gente arcamos com os custos aqui na gestora e temos um compromisso, né, que é nosso aqui de nunca fazer uma oferta abaixo do valor patrimonial. Aqui as informações do fundo gerais, né? Cota patrimonial, cota mercado, patrimônio líquido, cotistas, muitos já conhecem bem. Os dados para entrar em contato com a equipe de gestão. Aqui, esse relatório que a gente está gravando aqui sempre vai ficar, né, à disposição dos cotistas quando quiserem entrar via relatório. Então fica esses 2 meses até o próximo. E vamos lá para o resultado do mês, né? Esse mês ele teve um resultado de 0,90, embora a gente tenhamos distribuído 0,99. Que aconteceu nesse mês, né? Como é que você tem um resultado de 0,90 e distribui 0,99? O 0,90 é muito em função, a gente tem muito IPCA na carteira e os CRIs, os CRIs que estão nessa carteira, eles têm uma defasagem de 2 meses, na média, tá? Na média, uns tem um muda, então mas na média 2 meses. Então que esses 2 meses ele acaba capturando IPCA de janeiro, que foi 0,16, então fatalmente o resultado é um pouco menor, mas distribuímos mais. Por quê? Porque a gente tem perfil histórico de sempre guardar, né, um pouco de resultado para nessas horas, né, de resultado um pouco mais baixo a gente linearizar a distribuição para que não fique oscilando muito, né, tem uma certa previsibilidade. É o nosso método de fazer gestão assim, e acho que não tem certo e errado, cada um tem um perfil, e esse é o nosso. Então, vocês podem ver aqui que caiu, né? Aqui embaixo a reserva acumulada de 0,25 para 16, que a gente usou esses centavinhos aqui para distribuir um pouco mais, tá? E mesmo assim, né, temos ainda resultado acumulado, tanto o resultado quanto o IPCA dentro dos CRIs que não foram destravados, tá? Então aqui a gente vem, né, em dezembro distribuiu 0,95, janeiro 0,97, fevereiro 0,98 e em março foi 0,99. Aqui que a gente já comentou, né, um pouco do resultado, tá? E o rendimento. As movimentações, compramos esse CRI 3E que tínhamos na carteira e acompanhamos, né, já amortizou bastante. É uma empresa que é uma empresa investida do também controladores da MS, que é uma gigante aí do setor dela. E a gente comprou lá atrás a IPCA mais 7,5,
né? E claro, o mercado estressou muito, né, os juros, e conseguimos aqui comprar ele no secundário aqui IPCA mais 10, operação que a gente gosta, acompanha, nível de risco baixo, e conseguimos uma taxa, né, para fazer uma média para cima do que tínhamos, e também da nossa média geral do fundo, né, que é o que está em torno hoje de taxa de aquisição IPCA mais 8,5. O CRI do Açaí, né, do HGRU, quem compra fundo imobiliário provavelmente conhece o fundo grande, estrutura bem montada, CDI mais 2,35, abaixo do nosso, da nossa, aí é o contrário, né? Está abaixo da média das nossas aquisições, mas a gente tem que ver que a gente construiu a carteira de CDI no momento que pouca gente queria CDI. Então é natural que tenhamos uma taxa bem alta, assim, média, e que agora, como, né, subiu demais, assim, esse nível de taxa ele reduz um pouco, mas que é um carrego, assim, para o momento, muito bom. E um pouquinho do Itaquera também acima da taxa média de IPCA, como lá o 3E, mas um lote pequeno aí de acima de 600 mil reais. Explicando um pouco, né, do resultado um pouco mais fraco, 0,16 do impacto lá de janeiro. O próximo mês que a gente vai falar já pegou o mês de fevereiro, que deu 1,31, tá? DRE para vocês olharem aqui, né, sempre fica muito claro aqui, né, que a correção que impacta, né, a correção, os juros, algumas negociações e renda fixa que muitas vezes o resultado do caixa, né? Histórico de cotista, né? Vem caindo um pouco, o mercado inteiro vem caindo um pouco de cotista. Patrimonial também caiu ali, pegou o final de fevereiro, né? Mas próximo mês vocês vão ver que ela já subiu bastante. Volume diário e são os gráficos mais informativos aqui, que a carteira como um todo, tá? Aqui eu passei rapidinho e vamos para o próximo mês, que é o mês de abril. Aqui vamos falar sobre o mês de abril, né? Passando aqui para o mês mais próximo, né? Que o relatório que foi enviado essa semana, aqueles highlights que vocês já conhecem. O patrimônio líquido ele sobe e desce conforme o fechamento da cota, né? Então, o fechamento médio, então, que subiu um pouquinho em relação ao mês anterior, tá? Vamos em frente. Os dados de comunicação aqui para gestão. Aqui já diferente do mês de março, né, que foi 0,90, aqui foi 1,20 o resultado do fundo, impactando o resultado positivamente, neste caso, o IPCA de fevereiro, que foi acima de 1,30, né? Distribuímos R$ 1 e aumentamos a reserva aqui de 0,16 para 0,36. Tá? Depois a gente vai explicar o porquê um pouco da estratégia. Lembrando que no mês anterior o resultado foi 0,90 e distribuímos 0,99. Aqui é ao contrário, né? A gente fez o resultado em 20 e distribuiu R$ 1. Mais para frente a gente comenta um pouco dessa estratégia, que muita gente já conhece, né? E os resultados acumulados, o resultado acumulado aqui total 0,81. Então, subiu bastante, né, o resultado acumulado, que dá um pouco mais de tranquilidade e segurança para distribuições futuras, né? Que provavelmente aí a gente torce para que tenha pego o IPCA mais alto, né, do ano, porque a inflação alta não é bom para ninguém, né, no fim do dia, para a economia como um todo. Então, acredito que esse mês aqui pegou a inflação mais alta, mas, de novo, explicando que são alguns CRIs que pegaram essa defasagem de 2 meses para trás, né, que pegaram fevereiro. A gente chega a ter CRI aqui que pega uma defasagem de 5 meses para trás, né? Outras de 1 mês. Então, mas na média, assim, do mercado inteiro seriam 2 meses, tá? Então,
vocês devem ter visto muito fundo distribuindo mais esse mês, porque na média ele pegaram esse IPCA de acima de 30. Tá? Um pouco aqui da distribuição que a gente comentou, né? Os comentários da distribuição do resultado e dos rendimentos. É importante, foi um pedido de vários cotistas, né? A carteira, o fundo, estão todos adimplentes, né? O fundo completou 4 anos, né? Agora 4 anos e vai fazer 4 anos em um mês, e nunca tivemos nenhum evento de não pagamento, de default. Só que, assim, para a gente, às vezes não fica tão claro, né? Então a gente vai comentar sempre aqui, né, essa questão que estão todos adimplentes, estão pagando aí sobre suas obrigações. E obrigado, né, pelos cotistas aí que nos pediram, nos alertaram. Se eu não me engano, foi um analista também que enviou um e-mail pedindo. Até ele pediu que a gente colocar os CRIs que estavam inadimplentes, que não estavam, e não entendeu direito, então, que não tem, né? Então é legal a gente reforçar que, sim, foi um insight aí que eles passaram para a gente, que está tudo adimplente, tudo tranquilo, e sempre esteve assim desde o início do fundo, tá? Movimentações do mês, né? A gente vendeu o CRI bemol, né, uma taxa de 8,26. Por que a gente vendeu esse CRI, né? É um CRI super bom, a gente acompanha, tá lá no fundo da HSI, né, no logístico. O FHI, a gente aqui na F, a gente gera muito mais operações do que tem de tamanho de fundo, né? Então, quando você fica com o fundo muito alocado, tem essa questão de faltar recurso para entrar em novas operações. E foi o que aconteceu, né? A gente, além de entrar em novas operações, tem outras operações em andamento, que são uma taxa superior a IPCA mais 8,26, né? Então a gente, o que fez, né? Abriu espaço, né? Colocou esse bemol num fundo parceiro, né? Temporariamente, a gente não vai definir ainda até quando, depende da dinâmica no mercado. A gente coloca lá, abre espaço financeiro na FHI e compra um CRI, que, né, a gente entenda que tem os níveis de riscos iguais ou melhores, com mais taxa, né? E futuramente, havendo necessidade, espaço, a gente puxa de volta esse do HSI, né? E aí eu vou perguntar por que passou um IPCA mais 8,26 e não passou um IPCA mais 7,5? Porque na outra ponta tem quem vai carregar isso e não vai carregar um CRI também com a taxa muito baixa, né? Ele precisa também de uma taxa competitiva, e 8,26 é ok, um negócio bom para todo mundo, né? Bom para o cotista da FHI, bom para o cotista de quem vai carregar por um tempo, porque está numa operação boa, com uma taxa ok. E aí a gente está explicando aqui, né, que é para alocar aqui no fim do dia nessa operação de baixo do CRI GGR, e também numa nova que está estruturando, que é IPCA mais 9,2, tá? Então, isso aqui tende a acontecer mais seguidamente, porque a gente está num nível de caixa baixo. A gente sempre gostou de ter caixa, né, para oportunidades, mas são muitas operações boas, robustas, com taxas muito boas, que não dá para a gente perder. Então a alternativa é a gente joga uma operação com o fundo de um parceiro, um fundo nosso, e vai abrindo espaço e colocando essas operações para dentro. E essas no futuro, havendo caixa, disponibilidade, a gente puxa de volta, porque são operações que a gente gosta também, tá? Abaixo aqui o CRI GGR Covep, que a gente estruturou junto com o pessoal da EGR, que conhece há muito tempo, tem uma ótima relação. O CRI anterior também, a gente não participou diretamente da estruturação, né? Participou parcialmente, que era uma operação muito maior que o nosso tamanho do nosso fundo. E essa aqui a gente aí pilotou, né, desde o começo, desde a concepção, né, conversando com a equipe lá, o Pedro, o Diego, a Ana,
e construímos com base no contrato da Ambev e da Aptiv, que, que são uma empresa gigantesca aqui, né? Fatura quase 20 bilhões de dólares, e tem a alienação fiduciária dos ativos, que é avaliada em 77 milhões. Então, o que a gente gosta? Tem um fluxo bom dos aluguéis, né, que cobre a vida inteira do CRI, né, tem a alienação fiduciária dos ativos e ainda tem o fundo por trás, né, que eventualmente alguma questão, esses inquilinos, pagando de aluguel, ele tem que recompor. Então, para nós foi uma operação muito boa, visto que para eles também, porque tinha um pré-pagamento de um outro fundo que estava numa taxa até superior, mas com outras garantias que não essas. Então foi um negócio, acho que bom lá para a questão deles e bom para a gente aqui. Não compramos a operação inteira, né? A gente sempre gosta de dividir, até para ter uma opinião. Então, quem comprou o restante da operação foi um banco, um fundo de um banco, que também participou sugerindo, né, é bem normal, né? Se tem mais pessoas na operação, você vai melhorando ela, porque você tem visões diferentes e, e qualificadas, vamos dizer assim. Então, explica aqui, tem um pouco da explicação do fundo. Projeções, né? Isso é bem legal, que de tempos em tempos a gente gosta de olhar para trás o que a gente fez, né, em termos de resultado, em termos de diligência. E aqui a gente pega um histórico assim do FHI desde o IPO de abril, né, completou mês passado 4 anos. E é um histórico assim para um fundo de crédito que a gente olha e acredita que é muito satisfatório, né? Tem um gráfico aqui, né, comparando ele com o resultado do IFIX, IPCA, CDI. O fundo de crédito bateu o CDI no mercado desses, né? Nesses 4 anos que foram bem turbulentos, não teve janela praticamente de captação. Eu sempre digo que teve algumas frestinhas, né? E a gente teve muito desafio, teve tributação, teve a guerra, o fim do Covid, teve muita incerteza. Agora essa taxa de juros enorme, né, que a gente está vendo. Entregar esse resultado, de fato, é uma satisfação muito legal. Que a gente comenta acima aqui, vocês podem comparar, né, se vocês quiserem, com outros fundos, se quiserem, né? A gente não compara com ninguém, porque a gente compara aqui com os indicadores, que a gente acredita assim que a gente faz o nosso trabalho, mostra para o nosso cotista, a gente deixa para vocês compararem com os profissionais de mercado, analista. Acho que não é nossa função assim colocar o fundo A, o fundo B, né? Nossa função é fazer o melhor trabalho possível para o nosso cotista, e ele, acho que na medida que as coisas se desenvolvem, né, ele vai vendo a qualidade ou não, mas sim, acho que não olhei, mas tranquilamente deve estar entre os 5 melhores desempenhos desses 4 anos aí de todos os fundos imobiliários que compõem aí o IFIX, tá? Vamos em frente. DRE para vocês olharem, né, do gerencial do fundo. Importante aqui uma queda expressiva, né, do número de cotista. A gente não tem como cravar, mas acho que com nível de segurança bom, que foi a saída de uma carteira. Às vezes você tem carteira de um agente autônomo específico e ele resolve trocar de posição, que é normal. Então teve essa queda expressiva que a gente torce para que pare, né, aí essa queda de cotista, que o mercado inteiro sofre, né, a taxa de juros, o pessoal migra para outros instrumentos, mas isso é fato. Então a gente coloca aqui e, enfim, espera que isso se acomode. Patrimonial subiu, 94,40, né? Com a curva de juros ela fechou um pouco, então isso impacta, né? Volume médio caiu um pouco também, volume mensal, e as outras informações aqui né, da carteira. Então a carteira está bem grande, bem pulverizada aqui, como vocês podem ver. A venda do Memol, né, a compra do GGR aqui.
Se vocês clicarem na operação lá embaixo vai ter, né, a explicação direitinha da operação. Composição de carteira, tá? Obviamente, hoje em dia, todo mundo quer ter mais CDI, né? Embora a gente capturou aí, né, o IPCA bem alto, desde o final do ano passado, início desse ano. Mas isso é uma questão também de disponibilidade, né? Tem que entender que empresa vai fazer hoje um CDI mais 5. Tem que ser uma história que faça muito sentido, né? Mas não, você não consegue fazer em série isso, né? Não é um negócio que não é todo projeto que aguenta, não é toda história, não é um negócio que você, vou fazer dívida assim, PCA mais 9 e tal, já é uma coisa mais. Então é muito difícil assim você conseguir operações de CDI novas, né? Porque, como diz, a história para casar, né, com tanta taxa, assim, com tanto, ela é muito específica, né? Então não é em escala, né? Então é normal assim que caia um pouco, né, a alocação em CDI. A gente sempre tenta comprou mês passado um pouco do CRI do HGRU, né, que é CDI, mas esse é um fato, né? A corrida pelo CDI foi muito grande, os spreads baixaram muito, né? As taxas baixaram muito e a gente gostaria de ter um pouco mais, mas existe essa questão de disponibilidade do mercado, que é um negócio muito macro, né? Contra eventos macros, às vezes você tem toda a vontade micro, mas o macro ele se sobrepõe muitas vezes, tá? Bom, aqui isso, uma coisa legal as securitizadoras são poucas, né? Então sempre vai ter uma concentração mais em uma ou outra, mas assim, acredito que é bem pulverizado nisso, por segmento, né? Com certeza que a ocupação vai ser mais pelo próprio DNA do CRI, né? Importante aqui também, a gente foca muito em ser série única, né? Que assim, não tem outra série, ou ser sênior, né? Assim, é um foco nosso. O júnior e mezanino são poucas e são operações que a gente acompanha todas e controla bem, mas são operações tranquilas, assim. Aqui um pouco vocês podem clicar aqui, né? Usar a operação e tem todas as operações aqui para vocês clicarem, ver como é que tá, como é que é a estrutura, uma explicação um pouco mais detalhada. Bom, vamos para as perguntas enviadas, né, pelo nosso Instagram. A gente selecionou 5 aqui, né? E obrigado vocês por enviarem essas perguntas. Por que o fundo optou por distribuir menos que o lucro por cota apurado, tanto em março quanto em abril? Na verdade, em março a gente distribuiu mais do que o resultado apurado, né? Foi em abril que a gente distribuiu menos. O porquê disso é para sempre ter um estoque, né? Havendo algum mês de IPCA baixo, a gente conseguir deixar o mais linear possível, né? A gente não gosta, assim, é perfil nosso, a gente não gosta muito um mês distribui 1,20, o outro 0,85. Até entendemos que financeiramente faria sentido, né, distribuir tudo, enfim, mas a gente acredita que o nosso perfil de cotista, assim, ele quer algo mais linear, que é algo que não tenha tanta surpresa, tanta volatilidade, em termos de distribuição de rendimento. Então, a gente, quando está abaixo, né, dá um resultado mais baixo, a gente consegue distribuir um pouco mais, e quando está acima, a gente reserva para fazer o contrário, né? Isso a gente tem feito desde o início do fundo, não é novidade. Então, e mesmo, né, acho que a gente dá para ver, a gente vendo a questão 5, o resultado do fundo, eu acredito que acabou que nesse período esse método é uma das coisas assim que a gente acredita que funciona, dá certo, né? Distribuir mais linear. Número 2, quais critérios são utilizados para decidir a venda do ativo, como ocorreu com o HSI Bemol? É aquilo que eu comentei, né? É um fundo que tinha é um CRI que tem uma estrutura muito boa e uma taxa também ok para alguém carregar para a gente, abrir espaço para a gente comprar operações
com o mesmo nível de risco ou, né, operações até melhores e com mais taxa, né? Aí mais taxa porque dado o momento de mercado, né, o mercado estressado, enfim, em termos de juros, a gente consegue fazer isso e no futuro, né, fica sempre esse CRI à disposição para a gente trazer de volta para o fundo, né? Então foi isso que a gente optou por fazer. Muitas gestoras fazem isso, às vezes não precisa nem comentar, não comentam, enfim, cada um tem. A gente prefere comentar até porque esse CRI pode voltar no futuro, então ninguém tem porque vendeu e tal, então é por causa disso, né? Vendemos porque tinha uma operação com nível de risco igual ou melhor, com mais taxa. Então fazia sentido abrir espaço no fundo para comprar essa operação e outra que está por vir, que está sendo estruturada, tá? Número 3, como o fundo conseguiu superar IFIX, IBOV, CDI desde a IPO, com retorno acumulado de 67,95%. Olha, não existe nunca uma resposta só e uma resposta simples, né? São várias coisas que do dia a dia, de estar alinhado, de fazer o melhor pelo cotista, pelo fundo, de controlar, né, acompanhar bem esses ativos, que a equipe, né, faz muito bem isso, estruturar operações, fazer trocas de posição, as ofertas, né, que a gente sempre fez oferta para a base, sempre oxigenou essa carteira, atualizando as taxas, né? Eu sempre digo isso, o bom de você ter uma amortização forte, ofertas, que você consegue se atualizar para o momento atual. Então, assim, são várias coisas, né? O ecossistema da Araújo Fontes, ah, enfim, assim, não tem nunca existe uma bala de prata para ter uma performance assim, de um tempo razoavelmente grande, né, dado o próprio histórico dos fundos imobiliários, não tem uma coisa só. E lembrando assim que estamos pegando ainda pegamos 4 anos de cenários bem difíceis para o mercado, teve muita inadimplência em vários setores, então para nós é um retorno bem satisfatório e a gente, né, vai manter a mesma conduta, a mesma pegada de gestão. E nesse período aqui, né, acho que o último ano que você não faz captação, você olha mais para dentro ainda, né, melhora mais os processos, os sistemas, sempre buscando melhorar, né? Acho que não dá para se acomodar, não dá para dar o passo maior que a perna, mas, de novo, não tem uma só explicação, né? São várias. Mas se fosse dizer uma assim, eu acho que a equipe, anos de história da empresa como um todo, não tem muito como fugir disso, né? E a partir disso as decisões são tomadas. Então, é muito isso. Número 4, como a gestão está aproveitando essa atual de inflação e juros para melhorar a taxa média da carteira, fazendo o que a gente fez, né? Estruturando a operação, comprando a operação do secundário, com taxas mais altas que a gente tem na carteira, que é a carteira maior, né? Que é a IPCA+, fazendo isso, então, trocando, às vezes você estrutura uma operação, não pode comprar porque vai ficar muito concentrado, então você vende para alguém e pega uma outra operação em troca, faz triangulação, né? Então, acho que é o nosso trabalho da gestão ativa, né? Tem que justificar a gestão ativa fazendo isso. Não vê outra forma de como dizer que é gestão ativa e não estar sempre, pelo menos buscando melhorar, né? Trabalhando para melhorar. A queda do número de cotistas abriu um impacto relevante para o fundo. Olha, em termos de historicamente, em termos de volatilidade, cotação, não, né? Porque a gente percebe assim que quando cai a cota, muitos dos cotistas atuais aumentam a posição, mas às vezes alguma carteira quer vender para entrar em outro, ou tem N razões, N motivos. A gente quer ter mais cotistas, tem uma preocupação com isso, mas a nossa preocupação número 1 é dar retorno competitivo para os cotistas que estão no fundo. E acho que tudo que a gente falou aqui, né, respondendo a pergunta 13 e tal, é isso que a gente tem feito, vai continuar fazendo. E isso atrai bons cotistas, um bom passivo,
que acaba não dando tanta volatilidade na cota, ajuda no desempenho como um todo, e é isso que está nas nossas mãos, né, para a gente fazer, né, continuar dando um retorno consistente, no nível de risco adequado, é isso que a gente busca fazer. Bom, muito obrigado pelas perguntas de novo. Esperamos voltar, né, daqui 2 meses com mais novidades e agradecemos aí a todos os cotistas, quem assistiu, que tiverem alguma dúvida, enviem para os nossos canais aí que para nós é um prazer. Às vezes não dá para atender todas as demandas, né, que enviam, mas na medida do possível a gente sempre tá buscando atender que o mercado demanda. Passando aqui, a gente já mostrou algumas coisas que a gente inseriu no relatório e tal, do que foi a demanda dos cotistas ou do mercado, e a gente agradece, né, e está sempre à disposição. Muito obrigado a todos.